simulando o apocalipse por 100 dias. Essa aqui é a minha casa. Mas aquilo lá é o fim do mundo. E nos próximos 100 dias, a gente vai ver se a natureza consegue sobreviver ao apocalipse. Esse aqui é realmente o fim do nosso mundo? Ou é o começo de um novo? E depois que as bombas caíram, o mundo ficou em silêncio. Mas apesar de tudo dando errado, a vida encontrou um jeito de sobreviver. Uma barata. E não estava sozinha. Elas podem sobreviver 10 vezes a radiação. E isso mataria facilmente um ser humano. Mas sob seus pezinhos peludos, o mundo está começando a mudar. Elas não estão mais sozinhas. Sem a interferência humana, as plantas começam a crescer. É a primeira tentativa da natureza de recuperar o nosso mundo. E no dia 32, a casa se tornou um refúgio para muitas formas de vida. Mas ao mesmo tempo, está se tornando instável. Está ameaçando o pouco de vida que retornou, porque pode entrar em colapso a qualquer momento. Mas tem alguma coisa roendo as paredes há semanas. Algo bem... Tudo isso em apenas um mês. Já ocorreu isso tudinho. E já ia ter a segunda extinção. Cupins. Milhares deles. Eles não têm ideia dos danos que causaram. Porque a casa está à beira do colapso. Eita. Mais uma mordidinha e acabou. Um apocalipse nuclear, ele já é um cenário assim teórico de destruição, assim, uma coisa mais global, em massa, e também uma precipitação de radioatividade causada pela detonação de grande escala de armas atômicas. Então, detonações simultâneas de ogivas por potências nucleares que dá um resultado em um colapso imediato da civilização e em severo, tipo um inverno nuclear. Desabou tudo. Eles causaram um buraco embaixo da casa. E por pura sorte, os animaizinhos saíram ilesos, olha só. Mas não por muito tempo, porque abaixo deles existem outras formas de vida. Eita, e agora? A maioria delas é muito perigosa. Mas essa aqui não. Ela é bastante inteligente. Parece um desenho animado. Uma aranha saltadora. E ela deve chegar à superfície sem ser vista. Ui, eu comi fofinha. 4 olhos. A patinha Essa dela pode assim, ser sua única chance. Mas a caverna é íngreme e uma única queda pode matar ela. Portanto, ela deve ser muito cuidadosa. Se lascou. Mas não se preocupa não. Ela deixou pra trás uma linha de segurança, só pra garantir. Olha a bicha seguida. Essa daí não é só aranha saltadora, né? Ela tem a teia que faz o rapel, né? Dela lá. É a aranha que faz rapel. E não muito longe, centenas de ovos começam a chocar. Essas são as lagartas bebezinhas. Se conseguirem sobreviver até a idade adulta, vão se tornar borboletas. Bem-vindas ao mundo, pequeninas. Elas são tão pequenas que podem se afogar em uma gota d'água ou serem esmagadas por uma formiga. Elas têm uma jornada perigosa pela frente, porque acima delas terão de enfrentar um novo tipo de ameaça. Caramba! A precipitação nuclear que estava no alto da atmosfera está começando a tomar o solo. O próprio ar é tóxico, então a vida agora está por um fio.
Mesmo nossa Mas aí aranha é tóxico? saltadora não teve escolha a não ser se esconder. A radiação é tão forte que ficar ao ar livre significa morte. Morte para Todo humano, tipo mas de pro vida bicho não, sofreu né? No caso aí, a radiação ionizante, a radiação, ela mata as células rapidamente, enquanto o pulso eletromagnético, né, ele não utiliza as redes elétricas e sistemas de comunicação se caso houvesse algum ser humano vivo aí, né? É isso. Cogumelos. Fungos. Alguns podem absorver Cogumelos. radiação e usá-la para crescer. Cada vez mais forte à medida que o mundo é destruído. Mas à medida que o dia se transforma em noite, ele revela uma nova forma de vida. Milípedes. Eles são atraídos pelo cheiro de cogumelos. A luz ultravioleta da lua faz com que eles brilhem. Mas Que quando o lindo. sol começa a nascer, eles desaparecem. É vampiro. Na manhã seguinte, a neblina aparece. Ele filtra o ar, O milípede tá mais pra vampiro, né? É. Quando o sol, Esse tem sangue azul. quando o sol não aparece, seguro ele respirar some. novamente. No entanto, as plantas estão sofrendo sem água. E os animais estão morrendo de sede. Mas para a sorte deles, onde há neblina, há chuva. Ah, Essa é a primeira tempestade desde que as bombas caíram. A vida estava não prestes a seria mudar para uma sempre. tempestade radioativa? Tá, será? Porque no subsolo, a caverna não aguenta por muito mais tempo. As paredes estão começando a desabar. E estava prestes a iniciar uma reação em cadeia. Engraçado que a Os lamparina ficou animais acesa, não né? têm escolha a não ser escapar. É apenas Mundo uma se questão acabando, de né? tempo. E a lamparina assim. A Eita. caverna desabou sob pressão. Um deslizamento de terra. E à medida que a água passa, a tempestade começa a diminuir. E as E as plantas plantas crescem. estão começando a se recuperar. Mas a casa afunda ainda mais na ruína. A nossa história está sendo apagada. Apesar das plantas retornarem, ainda é um lugar muito solitário. E ela está sozinha desde o começo. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Olha, que macho. bonitinha a bunda dela. Eles podem ser os últimos de sua espécie. E ele está querendo procriar. Mas primeiro, ele deve conquistar ela. Então ele começa Ei. a dançar. Olha, tá Ó, vendo a cultura até nos animais ali, a dança, ó. Dança do Ele tem que ter acasalamento. cuidado para não assustar ela. Ela é extremamente tímida. É, não pode exagerar também não, né? Olha pra aí, mostrar essa bunda. Sua sedução tá funcionando. Leão. Afinal, vai ter outra geração. Eita, ela já foi de costa, olha. Mas eles não estão mais sozinhos. imaginem se essa espécie fosse a viúva negra, né? Depois que acasalava, depois do acasalamento, né? A viúva negra, geralmente, ela se alimenta do marido, né? Entre aspas. Eles Uma estão sendo cobra. vigiados. Este é um predador muito maior que eles. As cobras geralmente evitam as pessoas, mas agora que eles desapareceram, essa casa é um terreno de caça. Mas eles não têm por que correr, porque ela não tá atrás deles, não.
Ela tá atrás dos Olha, peixes no subsolo, porque ela é uma cobra pescadora. Pescadora? Usando a língua, O quê? Cobra pescadora. Ela é excelente nadadora e caça peixes usando agilidade estratégicas em emboscadas. Ela é inofensiva e não é peçonhenta, ou seja, ela não tem o veneno, né? Se caso ela morder a gente não vai se envenenar. Será que ela é prima da Moré, aquela cobra lá do mar? Da enguia, né? Que a turma Enguia, conhece né? como enguia. É, Nadadora, tá ali pode na ser. água, né? ela pode rastrear a localização deles. E Poxa, só logo com a ela língua ali, ó. começa a caçada. Ela pega um peixe. Quero ver. Debaixo da água, ela é mais rápida, mais Que forte medo. e mais ágil também. Não tem pra onde escapar. O jantar está servido. Essa simulação aí me deu alguns gatilhos, porque eu já tinha um medinho assim de entrar em rio. E eu vendo aquela cobra ali, bem rapidinha, nadando por ali pra caçar, né? Os peixinhos. Caçar não, caçar, né? Meu Deus, nunca mais eu quero entrar mais em rio. Toda vez que eu olhar para um rio, eu só vou ficar olhando. Não vou querer entrar, mergulhar, ficar ali. Porque eu vou ficar me lembrando dessa cobra. Dessa cobra que ficava nadando. Agora, E na Ai, meu superfície, as Deus. lagartas de 20 dias atrás estão prestes a se transformar. nunca mais eu já. entro em rio. Elas se penduram de cabeça para baixo e depois trocam de pele para revelar uma crisálida. Dentro tem uma linda borboleta. E à medida que os dias se transformam em semanas, as flores começam a Olha que desabrochar, lindo. até que elas finalmente reaparecem. Bem-vindo de volta ao mundo, pequenina. A butterfly. Coisa linda. Agora sim, um paraíso. Olha. Mas num mundo tão cheio de vida, há uma que não podemos esquecer. Nossa aranha Isso. saltadora. Seus ovos Ela ainda tá por aí. finalmente chocaram. Ó, os ovinhos. Só que dar vida a tantos filhotinhos acaba tendo um custo. Ela que... Sua vida acaba de chegar ao fim. E aí os seus filhotinhos ciclo. vão crescer e repetir o ciclo todo. É. Ela E não agora, pegou o marido. a simulação está completa. Só que dessa vez é hora de acabar com o mundo de verdade. Imagina se realmente acontecesse o que a gente viu nessa simulação aí, né? Pelo menos a natureza ela ia dar um up, sabe? Sem a presença dos humanos, né? A natureza ela ia meio que renascer. No vídeo tudo começa com a explosão atômica, né? Ou seja, os humanos causando a destruição, né? Por quê? Por conta de... Hoje, na atualidade, né? Você vê que alguns países têm conflitos e têm ogivas nucleares que correm o risco de acontecer esse evento que a gente acabou de assistir aí no vídeo, né? Felizmente, a gente viu que existiu todo um processo da natureza restabelecer a vida novamente. E você vê o quanto é lindo, né? Quanto é belo a natureza, tipo, ele dando um jeito, né, de sobreviver. Ainda bem que não tinha novos humanos, né? Porque senão dava um restart para acabar tudo de novo. Aí a gente começa a refletir, né, e pensar, tipo assim, será que a gente, o ser humano, a gente que é o ser pensante, né, do planeta, a gente está pensando de forma correta, de forma justa, né, pensando na humanidade, né, ou pensando só em si, sendo totalmente egoísta, né, e querendo extrair mais da natureza, sem conscientização, sem
sem pensamento nenhum de tipo de como é que se, de renovação, né? De você sim, você pode sim extrair, mas pensar na reciclagem, né? Sustentabilidade. Sustentabilidade. Você tem que pensar nesta maneira, né? Dessa situação de todos viver num lugar bom e melhor, né? Agora tem uma curiosidade, assim, se caso houvesse, né, essa explosão atômica, tal, um dos lugares mais seguros seria lá na parte da Austrália, por ali, Nova Zelândia. Por quê? Por conta que, tipo, ele não... porque existiria uma fuligem nuclear. E essa fuligem nuclear ia se espalhar, né, pelo mundo todo. Mas como ele fica no hemisfério sul, fica localizado, aí não atrapalha tanto, não chegaria tanto. Aí você se pergunta, mas no Brasil aqui e tal, como é que seria? No Brasil ia ser mais impactado na questão econômica, né, se caso houvesse essa situação aí, dessa simulação. Mas porque essa fuligem, né, ia se tornar nuvens, tal, tudo ia prejudicar muito a agricultura, né, a agropecuária. E aí o apocalipse da gente ia vir através da fome, meu amigo. Da fome, o ser humano ele ia precisar de medicamentos. Os medicamentos são extraídos da natureza. Então, se a natureza ela está sendo ali prejudicada por conta dessa fuligem, por conta de radiação, então como é que ficaria? Crise global. O ser humano ele ia deixar de se perpetuar, porque não ia conseguir, né, se manter. Então, galera, vamos todos pensar na natureza com conscientização. E também vamos pensar também em dar um joinha. Você não pode sair do vídeo sem dar o like. Deixa um comentário também, compartilha esse vídeo. Interage aqui com a gente quer interagir com vocês, conversar com vocês também. E se você gostou desse vídeo, vai gostar desse daqui também. Vai, clica aí, ó, nesse vídeo aí, ó. Beijão de Caio e Edli. Valeu!